O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho: perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, no livro do Apocalipse, nessa visão mística de João, ele está vendo um novo céu e uma nova terra, que eu e você não sabemos. Esse novo céu e a nova terra, essa realidade que o Senhor vai dar no tempo novo, por ocasião da sua vinda. E não haverá mais nem luto, nem choro, nem dor. Essa nova realidade, eis que faço nova todas as coisas. Eu e você somos a geração que prepara essa vinda do Senhor, para que aconteça o novo céu e a nova terra. Mas antes, essa passagem, ela acontece em uma turbulência, em uma tribulação. Se nós formos antes, nós vamos ter a tribulação da morte. Se formos a geração que vai ver o Senhor chegar, então será precedido, como diz o Catecismo da Igreja Católica, de uma grande purificação. Para que haja esse novo nascimento, haverá uma grande purificação. Assim, pela morte, ou se formos a geração que vai ver a vinda do Senhor. Então, esse novo céu e a nova terra é precedido, assim como a nossa Páscoa, por essa purificação final, nos lembra o Catecismo da Igreja Católica. E eu e você devemos olhar, contemplar, ter como meta um novo céu, uma nova terra, essa realidade que nos aguarda, sermos os cidadãos do céu, cidadãos da Jerusalém celeste, que João está vendo, no meio de uma grande perseguição, de muito martírio que está acontecendo em volta dele, e ele está falando: eu vejo um novo céu, eu vejo uma nova terra, dando aquela esperança para os cristãos, para a comunidade cristã, para que eles não arrefecessem. Eles tinham que levantar a cabeça. Se eles ficassem olhando só a nível horizontal, como hoje se prega em tantos lugares dentro da igreja, eles iam desanimar. Eles não podiam ficar olhando só as situações, só as circunstâncias. Eles tinham que olhar além, levantar a cabeça, senão eles não iam conseguir vencer. E João está vendo. É o último apóstolo vivo, a palavra dele tem autoridade de quem foi testemunha ocular, de quem conviveu com Jesus e repousou no coração de Jesus, o discípulo amado. Então ele tem autoridade, ele está falando: eu vejo o novo céu, a nova terra. Esse luto, porque muitos estavam em luto, na perseguição, os martírios que tinham acontecido, o choro, a dor, não vai existir. Então era a palavra de João para aquela comunidade. Eles precisavam levantar a cabeça,
precisavam olhar além. É isso que também essa palavra hoje atualizada para mim e para você. O mundo quer que a gente tenha só uma visão horizontal. Não, nós precisamos olhar para o alto, corações ao alto, corações ao alto. Nós temos que olhar além das circunstâncias, das perdas, olhar para o Senhor, olhar para aquele que é o autor e o consumador, que é o alfa. Ele já começa assim, o livro do Apocalipse, Jesus dizendo: eu sou o alfa e o ômega. Então, ele de fato vai nos sustentar, vai sustentar a sua igreja. Mas, nesse período intermédio, nós temos que nos esforçar no amor. Nesse período breve da nossa vida, nós precisamos cumprir o mandamento que Jesus acabou de dizer: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque esse amor que vai nos identificar como discípulos de Cristo. Mas Santo Tomás de Aquino já dizia que nós não teremos a plenitude de amor aqui nessa vida da nossa parte. Deus já nos deu tudo, mas nós não somos capazes de responder 100%, mas é a nossa obrigação procurar. Não é porque não podemos dar tudo que não devemos dar tudo o que é possível, mesmo que não seja toda a realidade. Então nós temos a obrigação de nos empenhar no amor, e quando morrermos, o Senhor precisa nos encontrar nesse empenho, mesmo que a medida não esteja completada. É a nossa obrigação crescer no amor. O Senhor exige de nós progresso, crescimento no amor. Assim como há uma lei biológica, uma lei natural, há também uma lei espiritual. Nós exigimos o progresso. Quando você joga uma semente na terra, você não aceita que ela fique só semente. Ela vai brotar, ela tem que crescer, se tornar árvore e dar frutos, senão você arranca. A mesma coisa na nossa vida. Deus não nos fez para esterilidade, Deus não nos fez para não darmos frutos, e Ele não aceita que eu e você não dê frutos. O Senhor exige, por isso que Ele está dando um mandamento, Ele está falando: eu vos ordeno, Ele não está pedindo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então eu preciso me empenhar. Assim como o Senhor se entregou, eu preciso também, porque o discípulo não é maior do que o mestre. Então aqui o Senhor não vai aceitar a sua paralisia. Nós precisamos dar os frutos do Espírito. Então temos que nos empenhar no amor durante essa vida. Devemos nos empenhar, é um mandamento, é uma ordem. Nesse capítulo 15 de João, Jesus fala primeiro da videira, depois ele entra no amor. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Os ramos não podem fazer nada sem a videira, ou seja, sem Jesus nós não podemos fazer nada. O ramo em mim, que não der fruto, ele corta. Ou seja, se eu e você decidirmos não amar, não dar fruto, ele vai cortar, não vai ficar lá. Aquele fruto em mim, o ramo que em mim der fruto, ele poda para dar mais. Aí são as purificações. O ramo que não der fruto será cortado e lançado no fogo, diz o Senhor. Aí depois ele fala do amor. Ele usa primeiro a comparação. Então nosso amor precisa dar frutos. Então precisamos amar como Jesus amou, né? Esse amor de Cristo. Quem nos fará amar assim? O Senhor nos deu uma meta, olhar para o céu, olhar além. E agora cadê a força? A força é o Espírito Santo. Jesus nos fala o que Ele quer, nos ordena a fazer, e agora precisa nos capacitar a fazer. A capacitação é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Senão, nós vamos saber o que fazer, mas não vamos fazer,
porque não temos a força para fazer. O Espírito Santo, que é o amor. Santo Agostinho já dizia: o Pai é o amante, o Filho é o amado, o Espírito Santo é o amor. Na Trindade, a divindade, as três pessoas, totalmente é o amor. Deus é amor. Esse amor nos criou. Logo, criados à imagem e semelhança, devemos amar. Se não amarmos, então fracassamos na nossa existência. Agora, esse amor que o mundo fala aí fora, não. Sabemos que o demônio usa as palavras, né, para poder perder o sentido. Hoje se fala amor para cá, amor para lá, amor para acolá. Não, amor é o amor verdadeiro, o amor de Jesus Cristo. Por isso que Jesus, já sabendo que em 2022 as pessoas iam usar a palavra amor para qualquer bobagem, né, porque o Senhor está na eternidade, o que ele falou? Ele não falou assim: amai-vos uns aos outros. Falou isso? Falou? Tem gente que diz que sim. Ah, não, peraí, uma vez eu falei para a pessoa: lê o versículo todo. Você pegou uma parte do versículo que convém. E o diabo também usa a palavra para poder justificar as aberrações. Amai-vos uns aos outros. Aí eu disse para a pessoa: esse como é toda a diferença. Tem que ser como Jesus, não do jeito que eu quero. Tá vendo aí? Jesus mandou amar uns aos outros. Eu estou amando. Aí tem uns sloganzinhos: mais amor, né? Menos lei, mais amor, não sei o que. Opa, não. Eu vou e mutilo o Evangelho, mutilo a Sagrada Escritura, pego só o que me convém, interpreto do meu jeito e aí justifico até o que é contrário à palavra de Deus. Deus mandou amar, eu estou amando. Sim, amar como Ele amou. Quem me ama, não inventa, guarda os meus. Muito bem, Laura, muito bem isso. Quem me ama, lá no capítulo 14 de João, antes de falar da videira, Jesus vai falar isso. Então aqui é importante amar como Ele amou. Como é que Ele amou? Fazendo a vontade do Pai, obedecendo em tudo. E agora diz aos discípulos: amai-vos assim. Os discípulos têm que fazer a vontade dEle, Ele que fez a vontade do Pai, a vontade de Deus. O que diz Jesus? Mateus 5,48, sede santos. Muito bem, sede santos, como o Pai do céu é santo. Então não é o amor aí que usam a palavra de forma banal, não. É o amor de Cristo, o amor crístico, que nos cristifica até sermos outros Cristos. Então, para eu saber se o amor é o de Cristo, simples: Cristo faria isso? Se sim, se não, não posso chamar de amor. Cristo no meu lugar faria isso? Não. Então, aqui é a regra de purificação. Cristo faria no meu lugar, na minha situação, no meu estado de vida, na minha idade? Sim. Bem, não, então não. Por isso que precisamos de quem? Porque já vimos que a medida é alta, o Espírito Santo. Ele vem em socorro da nossa fraqueza. O Espírito Santo nos fará amar desse jeito, porque senão é impossível, não tem como. Precisamos da força do alto. O Espírito vem em socorro da igreja, e a igreja, ela pede. Nos Atos dos Apóstolos, eles estão constantemente pedindo: vem Espírito Santo. Aí o Senhor conclui nisto, o último versículo aí. Qual é o último versículo? Vamos ver aí, veja no seu folheto. Último versículo do Evangelho de hoje. Vamos lá juntos, 1, 2, 3, vamos lá?
monges. Então, vão reconhecer. Como é que o Evangelho se propagou no início da igreja? Ninguém estava distribuindo Bíblia, porque não tinha Bíblia. Ela foi transcrita pelos monges, então não estava ali. Como é que era? Era pelo testemunho. Recebereis o Espírito Santo? A pregação, a transmissão era oral, a tradição. Então as pessoas eram chamadas para o cristianismo pela atração. Elas olhavam. A carta de Diogneto, ali no primeiro século, falando dos cristãos. Eles estavam no meio do maior império pagão que já existiu, Império Romano, o império mais poderoso. O Império Romano estava ali no seu auge. Aquele grupo de pescadores tinha a missão de levar o Evangelho para o mundo inteiro. Quem que vai fazer isso? Isso é uma empresa já fracassada. Se você for ver pela força humana, isso já é um fracasso. No meio do Império Romano, no auge, aí 12 pescadores, um já tinha se matado, entra outro no lugar, eles vão sair pelo mundo. Com que força? Isso seria humanamente impossível, ridículo, mas cheios do Espírito Santo. O mundo que antes metia medo neles, depois eles que põem medo no mundo. Aqueles homens simples, mas cheios do poder de Deus. Então, Diogneto dizia, os cristãos são diferentes de nós. Eles estão no mundo, não se vestem de forma diferente. Nós não estamos diferentes de ninguém que está lá fora. Não tem trabalhos diferentes. As casas deles não são diferentes das nossas, mas o comportamento deles não é igual ao nosso. Perto deles, parecemos uma moeda falsa, ao lado de uma moeda de ouro. Eles se comportam diferente de nós. Estão entre nós, mas não são como a gente. E esses são os cristãos de verdade. E é isso que falta hoje no mundo. Eu não tenho que sair do mundo, e nem Jesus vai me tirar do mundo. Nesse mesmo capítulo 15, no 16, ele vai dizer: Pai, eu não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O cristão precisa estar no mundo, lá no trabalho, na faculdade. Ninguém visualmente vai ver algo de diferente na casa, no carro, na roupa. Não precisa estar com a cruz gigantesca aqui, mas no comportamento sim. Opa, eis aí um cristão. Eis aí um cristão. É isso que vai convencer o mundo. É isso que vai convencer, porque foi o que convenceu na igreja primitiva. E para que isso aconteça, nós temos que estar cheios do Espírito Santo, senão não acontece. Para sermos testemunhas, ainda mais do mundo de hoje, que está devorando, que está triturando o cristão, o meio cristão. Se não formos cheios do Espírito Santo, nós não vamos resistir. Nós não vamos resistir. Não adianta meia medida. O próprio Senhor disse de Pedro: Pedro, Satanás me pediu para te peneirar como trigo. Imagina o que o diabo ia fazer com Pedro. Mas eu roguei por ti. Jesus disse: eu fiquei na sua frente. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, se nós somos para o mundo na raça, ou achar que a gente vai na nossa força, o diabo vai nos virar do avesso, vai nos triturar, vai nos moer e pisar em nós, porque nós não podemos nada sem Jesus. Se recebereis o Espírito Santo e... é isso que precisa acontecer, senão não vai acontecer. Nós não vamos nadar contra a correnteza com a força dos nossos braços, senão ela arrasta. Vai ter que ser com a força do Espírito Santo. É isso que o mundo precisa, e só assim reconhecerão: eles são diferentes. Mas não são diferentes porque são estranhos, não são diferentes porque têm coisas diferentes, mas porque têm um comportamento de cristãos. E eu e você temos que pedir agora:
Esse é o tempo. Esse é o tempo onde o Espírito Santo precisa ser derramado em porção mesmo assim abundante para sermos testemunhas de Cristo. Percebemos que aí cada vez o mundo se torna mais hostil a Cristo, à igreja, e quando isso acontece, temos que pedir mais o Espírito Santo, e mais o Espírito Santo. Senão nós vamos ser aquele vinho aguado. O que é o vinho aguado? Você olha para ele, pensa que é vinho, tem aparência de vinho, tem até cheiro de vinho, mas quando você vai beber, ele é horrível, você cospe, porque é um vinho aguado. Assim é o cristão, meia boca, o católico não praticante, é batizado, é crismado, mas quando você vai ver o testemunho, ele é igual a um pagão, faz tudo o que os pagãos fazem, e aí temos um problema. Quem vai crer no Evangelho? Porque pelo um sinal não resolve. O que temos, os outros têm. Agora, pelo comportamento, aí sim vão reconhecer Jesus Cristo em mim e você. Então, uma vez que precisamos do Espírito Santo, o que nós vamos pedir? O Espírito Santo.